favor abre portas, mas a gratidão mantém as portas abertas. Você quer ouvir? Vamos juntos? Diz amém? Vamos começar então num texto da revelação do Senhor, do nascimento de Jesus, uma promessa, uma profecia que já se cumpriu em parte e que em parte ainda se cumprirá. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 2. Eu esqueci de fazer alguma coisa que eu tinha que falar? Esse negócio de fazer anúncio, esqueci? Ah, sim, a oferta da restituição, a oferta das primícias, já que nós vamos ter tantas sementes ministradas e plantadas no dia 31. Hoje, esse ano, nós não vamos ter um envelope especial, o envelope da igreja, ele tem lá a parte primícia. Não deixe de colocar o seu nome, colocar o quê? Nome, e fazer os seus pedidos. Fazer o quê? Pedidos. Me desafirmam. Esse ano eu levei até março para orar por cada pedido. 3 meses, é muito pedido, né? 3 meses para orar por cada um e às vezes mais de uma vez. Dos pastores eu devolvi os envelopes para ver se de fato aquilo que eles pediram e nós oramos se consolidou na vida deles. Então é um dia muito especial, né? Como o Felipe falou aqui, tem dias que são especiais. E na virada do ano é um portal que se abre, que pode ser um tempo de bênção na vida das pessoas, ou pode ser um tempo de dificuldade na vida das pessoas. Observe isso. A coisa ela é tão séria que o mundo espiritual se move. Não é à toa que as religiões africanas e todas as demais vão fazer oferendas, vão prestar seus cultos, porque o portal espiritual se abre. E nós precisamos, como filhos de Deus, como aqueles que deveriam ter a maior revelação, estarmos aptos para isso. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: nada de ficar pulando onda dia 31. Essa onda não vai te levar a lugar nenhum, meu irmão, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Mas aqui debaixo da unção, da graça, da promessa e da palavra de Deus, o seu ano vai ser abençoado e protegido, né? Eu vou lá na praia, dá 7 pulinhos, né? 7 onda. Eu quero ver pular em Itaipuaçu, né? Itaipuaçu é um bom lugar. Vai lá pular onda em Itaipuaçu. Se tu sair de lá, já tá de boa. Glória a Deus. Vamos voltar então aqui. O favor abre portas, mas a gratidão mantém as portas abertas. Quando eu ministro sobre isso, não é nada na ideia de perseguir quem quer que seja, mas de um fato que precisa ser esclarecido no nosso coração e que deve ser uma pauta constante na nossa vida. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, e depois 6 e 7, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Repete comigo assim: honrará a Galileia dos gentios. É o lugar mais lindo de Israel. Se a guerra não acabar, nós vamos lá em abril, né? Se acabar. Se não acabar, nós vamos postergar isso para uma outra data. E você vai conhecer lá comigo. Então, a Galileia dos gentios será honrada, porque a terra que antes foi humilhada, agora será honrada, e nós vamos ver por quê. E continua o texto dizendo assim: o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, vamos repetir comigo, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Parte dessa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus, que aliás foi chamado Galileu. Parte dessa profecia se cumprirá num reino de justiça e de retidão, quando o próprio Jesus voltar novamente pela segunda vez a essa terra e aqui pisar para reinar sobre Israel e sobre toda a igreja que se converteu e que se converterá daqui até esse dia acontecer. Mas Isaías ele teve uma visão da promessa, diga visão. Visão de uma promessa extraordinária em que parte, como eu disse, se cumpriu e parte se cumprirá. Da Galileia dos gentios viria o governo de justiça.
Era mais ou menos como dizer assim: do Jardim Catarina vai surgir o governo de justiça sobre o Rio de Janeiro, ou da favela da Maré, ou do Complexo do Alemão, ou vai surgir o governo de justiça que virá sobre o nosso Brasil, sobre todo esse país. Algo que não poderia se conceber, algo que não poderia se entender, porque a Galileia dos gentios era um lugar desprezado pelos judeus, sobretudo pelos judeus da Judéia. Mas a promessa de Davi, a promessa de Isaías sobre a descendência de Davi, apontava para aquele lugar. Eu quero dizer para você, irmão, que a promessa de Deus, ela aponta não para aqueles que são nobres, mas aponta para aqueles que querem receber, que creem e que vão desenvolver essa promessa. Por isso a promessa do Senhor está sobre a sua vida nesse dia. Diz amém. Nós somos os galileus, os improváveis, nós somos aqueles que não merecem, mas que recebem, nós somos aqueles que não fazem conta de cada um de nós, mas nós vamos crescer, prosperar e vamos abundar, sermos abundantes na terra onde vivemos. Então, antigamente, essa terra chamada, na divisão das tribos, terra de Zebulon e de Naftali, ela foi presenteada. O próprio rei Salomão, ele tinha que dar um presente para o rei Irão, então ele pegou aquela terra de Zebulon, de Naftali, e disse assim: toma aqui, eu vou dar essa terra para você. Mas o rei Irão olhou para a terra, andou para lá e para cá e disse assim: não quero não. O que ele disse? Pois é justamente da terra rejeitada que haveria de nascer o Filho de Deus, aquele que governaria sobre Israel e sobre todas as nações. Porque Deus olha para o rejeitado e confere honra àquele que honra não merece. Quem está comigo diz amém? Amém. E não é só isso. Ali havia um povo miscigenado, porque a Síria invadia muito por aquele local e misturou aquele povo. Por isso ela era chamada Galileia dos gentios. Não era uma terra pura, não era um grupo puro de judeus que tinham a hereditariedade, a história no seu sangue, no seu DNA, mas já era um povo miscigenado. Mas eu quero dizer para você que desse povo miscigenado, Deus levantou o rei de Israel. Eu não sei se você sabe disso, mas todos, diga todos os discípulos de Jesus eram galileus, menos um. Qual seria esse menos um? Judas, o traidor. Todos os demais eram galileus. O próprio Jesus era chamado de Galileu, porque a terra desonrada passaria a ser uma terra de honra, de glória. Marcos capítulo 16, versículo 7, diz assim: depois que Jesus morre e ressuscita, os anjos dizem isso para as mulheres, vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Ou seja, o primeiro encontro que Jesus marcou depois de ressuscitado não foi em Jerusalém, nem foi na Judéia, foi na Galileia. Porque a terra que antes era desolada, desabitada, que era amaldiçoada, passaria a ser uma terra de promessa, de vida, de alegria e de unção. Ele foi para a Galileia. Na Galileia ele fez uma segunda pesca maravilhosa, a primeira já havia sido lá. Na Galileia ele reavivou o ânimo dos seus discípulos ali na beira do mar. Na Galileia ele recomissionou Pedro, que havia negado 3 vezes, desistido, mas agora seria o primeiro e grande pastor e apóstolo que governaria, que lideraria o evangelho naquela época. E não ficou apenas nisso. Quando Jesus subiu ao céu, eu estou mostrando para você como aqueles que estão sem honra, se forem gratos, Deus os abençoará com dupla honra, porque o favor de Deus desceu sobre a Galileia. Não havia mérito naquele negócio, mas a gratidão daquele povo fez com que se multiplicasse em forma de bênção e promessa, algo extraordinário da parte de Deus. Por isso eu estou lhe dizendo, o favor pode te abrir uma porta, mas a gratidão vai manter essa porta aberta para você. E essa história que eu estou contando para vocês como ilustração, para abrir essa palavra, Atos capítulo 1, versículo 10 diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Quem subia? Jesus. Jesus, quando subiu ao céu, ele não subiu ao céu da Galileia. Por quê? Porque quando ele voltar, vai ser da mesma forma que ele foi. E ele não vai voltar na Galileia na segunda vez. Na segunda vez ele voltará sobre Jerusalém, porque voltará para governar. Então aqueles discípulos estavam olhando para cima, e Jesus ia subindo, até que desapareceu no meio das nuvens. Então 2 homens de branco, vestidos de branco, diz o final, falaram com eles assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Quem estava olhando para o céu? Quem estava olhando para o céu? Imagina
É uma boa viagem. Quando vocês forem lá, vocês vão perceber, de ônibus dá algumas horas, e a pé, eu não sei nem quanto tempo daria, mas os galileus vieram da Galileia para ver Jesus subir ao céu. Quem eram eles? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ele não falou judeus, não falou homens de Jerusalém, povo da Judéia. Os anjos falaram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. A gratidão daquele povo galileu abriu uma porta para eles que ninguém, diga ninguém pôde fechar. Por isso a Bíblia nos ensina a sermos gratos em todos os momentos, primeiramente a Deus e também àqueles que ministram em nome dele sobre as nossas vidas. Quando abraçamos a ingratidão, nós corremos o grande risco de ter portas fechadas para nós no tempo que virá no futuro. E eu profetizo sobre a sua vida, que no ano de 2024 e no restante de 2023, você tem um tempo de portas abertas sobre você. Mas a sua gratidão de ontem são as sementes que vão manter as portas abertas daqui para frente. Porque o favor abre porta, a graça de Deus se manifesta sobre a sua vida e abre a porta de emprego, abre o relacionamento que você gostaria de ter, traz a cura. Quando as pessoas são curadas e depois assim, a minha dor voltou, é porque o favor de Deus abre porta, mas às vezes a nossa gratidão não consegue manter essa porta aberta, não consegue manter aquilo que nós recebemos. Eu quero que você tenha um ano abençoado, próspero e que seja mantida sobre a sua vida cada uma, diga cada uma e todas as promessas de Deus sobre você. Então o tempo é esse, é de entender de fato o que é gratidão. E quando nós pensamos nisso, existe uma realidade que é a realidade do individualismo, que cada um pensa por si só, o eu primeiro, a minha família primeiro, o meu grupinho primeiro, a minha patotinha primeiro, a minha panelinha primeiro. E quando nós estamos falando agora de igreja, ou mesmo de família, esse tipo de coisa não cabe mais. Há de ter gratidão pela equipe, pelo grupo, pela dinâmica, pelo corpo de Cristo, porque se assim não for, portas vão se fechar. Portas vão se fechar. Ao longo dessa palavra, eu vou falando mais a respeito disso. Diga comigo assim, Ló. Ló significa máscara, né? Véu. Ló é um exemplo de ingratidão. Todos conhecemos a história de Ló, do sobrinho de Abraão, que o acompanhou na viagem. Abraão recebeu uma promessa de Deus, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E o texto de Gênesis 12 diz assim, e Ló foi com ele. Ló andou na carona do homem de Deus, da unção que estava sobre a vida de Abraão, e essa unção ela causou muito crescimento e muita prosperidade, porque aqueles que caminham debaixo de uma unção, debaixo de uma promessa, de um grupo, de uma igreja, de um povo, de uma família, de um homem de Deus, aqueles que caminham perto, eles crescem e prosperam também. E Ló engrenou nessa possibilidade, e um garoto órfão, passou a ser um homem muito rico e muito próspero. Mas o que acontece? Quando a prosperidade chegou na vida daquele rapaz, daquele homem, ele começou a se olhar e a se ver tão importante quanto. E não é uma medida de importância, né? É um peso de valores, é um peso de honra, de gratidão que o povo precisa ter. Assim como Jesus não veio para Jerusalém, que mata profetas, mas veio para Galiléia, aonde o povo era misto, miscigenado, e não era considerado honrado, mas era grato. Jesus apareceu para aquele povo e ali ele fez os milagres. Jesus morava na Galiléia. Quando você fala de Betsaida, fala de Cafarnaum. Quando você fala de Nazaré, quando você fala de Caná da Galiléia, quando você fala de Decápolis, quando você fala das montanhas, tudo aconteceu na Galiléia. Porque ali havia um povo grato. Pessoas eram curadas, multidões eram curadas, o pão era multiplicado. Tudo isso aconteceu na Galiléia. Então, essa gratidão que o povo tinha a Jesus, é a gratidão que nós precisamos entender e a honra que nós precisamos ter também. E Ló cresceu debaixo disso. Prosperou, arranjou família, tinha muito gado, e agora ele tinha tanto que começava a aparecer na balança igual a Abraão, seu tio. Mas a unção, diga assim, a unção sempre esteve sobre Abraão. Agora essa disputa causou problemas entre os associados, os pastores,
né, os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló, porque era muito gado, pouca comida, pouca água, e eles começaram a ter problemas, e isso levou a uma ingratidão e a uma insubmissão que fez com que Ló mudasse de posição e fosse viver no outro lugar. Eles se separaram. Gênesis 13, versículos de 8 a 11, eu queria chamar atenção para essa história. Diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre eu, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele era bem irrigado até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu então todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Diga assim, os dois se separaram. Então fica aqui uma lição. Quando nós crescemos debaixo da unção profética, de uma unção profética, não devemos nos achar superiores a ela. Esse modelo de ingratidão vai levar à falência e a portas fechadas. Diga, portas fechadas. Ló escolheu o melhor lugar. Por quê? Porque ele estava pensando na família, ele estava pensando nele. Ele não estava pensando na coletividade, ele não estava pensando na promessa, ele estava pensando no bem-estar pessoal dele. E por isso escolheu. E escolheu o quê? Escolheu aquilo que tinha de melhor. E Abraão fez o quê? Foi para o outro lado. Mas a bênção, diga assim, a bênção estava sobre Abraão. Eu não estou dizendo para você que Ló não era crente nem era abençoado, mas que ele tomou uma decisão, uma postura de ingratidão e de desonra, e você vai ver o que aconteceu com a vida dele daqui para frente. Mas ele era crente, vamos dizer assim, se fosse para os nossos dias. Ele era um homem justo. E nós sabemos que pouco tempo depois, reis invadiram, uma guerra houve, e tomaram Ló como cativo, destruíram Sodoma e Gomorra, levaram todo mundo preso para uma terra distante, e Abraão, diz assim, Abraão foi socorrer Ló. É a famosa batalha dos 300, que a Igreja Universal tanto fala. Então os 300 valentes de Abraão foram lá resgatar Ló e aqueles reis, e trouxeram eles de volta. O rei de Sodoma diz assim, olha, me dá o povo e fica com despojo. E Abraão disse assim, não quero, fica com você o dinheiro, fica com você o povo, tudo é de vocês, eu não quero nada de vocês. E Ló estava no meio daquele bolo. Qual foi a postura de Ló naquele momento? Ah, tio, me perdoa, permite que eu volte a viver juntamente com você. Nós vamos conseguir separar o gado aqui de alguma maneira, e o Deus que prospera 200 mil cabeças de gado pode prosperar 400 mil cabeças de gado? E permite voltar para estar com o Senhor? Ló fez isso? Não, porque o orgulho e a ingratidão ainda estavam vivos no coração daquele homem. A graça de Deus abriu portas, fez de Ló um homem rico, uma família próspera, mas a ingratidão e a desonra fechou essas portas. Agora ele já era um homem que tinha experimentado a luta do cativeiro, e não muito tempo depois a maldade daquela cidade, todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, eram tão grandes que Deus resolveu destruir aquela cidade. Mas olha só o que aconteceu de novo, diga de novo. Então Gênesis 18 diz assim, versículo 23, Abraão aproximou-se dele, ou seja, do Senhor, e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Essa é a famosa oração intercessória de Abraão. Quem era o justo que Abraão estava intercedendo? Quem era? Ló. E a Bíblia chama ele de justo, mas era um justo ingrato, era um justo desonroso, e estava no meio do povo que seria destruído. Não é à toa, irmão, nós moramos aqui em Jardim Catarina, aqui temos igreja. Isso é uma coisa que nós deveríamos fazer todo dia, antes de pensar em mudar. Senhor, abençoa esse lugar. Senhor, muda a história desse lugar. Porque na paz da cidade está a sua paz. Na prosperidade do lugar onde você mora está a sua prosperidade. E justo, Ló estava no meio de um povo que seria destruído. E Abraão começa a interceder por ele. Mas se tiver 50... justos, não destruo, 45, 40, 35, 30, 20, 10. Termina assim o texto, versículo 32.
Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. 10. Quantos? Sabe, quando 10, o número 10 é o número que significa a totalidade. Por isso nós entregamos no dízimo 10%. Porque quem entrega 10%, Deus recebe como se fosse tudo. O número 10 representa a totalidade. Se tivesse apenas 10 justos naquele lugar, a totalidade daquelas cidades seriam preservadas. Então essa foi a última oração. E aí Abraão diz ao Senhor assim: se apenas 10 forem encontrados, e ele responde: por amor aos 10, não a destruirei. Mas nós sabemos que não haviam 10 justos lá. Na verdade, tinha uma família de 4. E dessa família de 4, apenas 3 conseguiram escapar. 3. Mas mesmo assim, diga, mesmo assim, esses 3 não foram destruídos. Eu não sei, isso dá uma visão profética, inclusive, para a minha turma que terminou de panorama bíblico. Graças a Deus, né? O povo não aguentava mais. Deus, a ira de Deus não cai sobre os justos, mas ele retira os justos, aqueles que são dele, e faz descer fogo do céu sobre todo aquele lugar. Dizem que essas Campinas do Jordão é a área onde hoje está o Mar Morto, né? De tanto chuva de fogo, de enxofre que caiu do céu, aquele grande lago, ele se transformou num lago não potável, de águas salgadas, e o dia que você for lá comigo, você vai ver, você não afunda. Não, e não é por isso, pela razão que você pensou aí do seu vizinho, não. Não afunda porque a quantidade de sal é tão grande que você não afunda. Não afunda. Mamute, fique em paz. Eu não afundei. Você também não vai. Vocês precisavam ver uns vídeos do Daniel subindo na boia. Eu me lembrei do Mar Morto. Sério. Porque no Mar Morto você boia. Boia de costa, né? E lá não afunda mesmo, não tem jeito. Pode ser um prego. Você pode ser um prego, não vai afundar. Mas o grande problema é que quando você vai nadando de costa e começa a ficar um pouco mais fundo, você não consegue colocar o pé no chão. Porque o seu pé não afunda. Esse foi o lugar, que eram as Campinas do Jordão. Aí você está pensando assim, como é que faz para ficar em pé? Com segurança? Ou alguém te ajuda, ou você volta nadando de costas assim, até conseguir encostar o popô no chão. Aí você levanta facilmente, porque aí vai ter um pouquinho de água só. Não afunda, irmão. Ló escolheu aquele lugar que era beleza, lindo, maravilhoso, todo verdinho, cheio de água doce. O Rio Jordão desembocava naquele lago. E hoje é aquele deserto seco. Mas Deus tirou os seus de lá e poupou Ló e as suas 2 filhas. Gênesis 19:30 diz assim: Ló partiu de Zoar, que é o lugar para onde ele fugiu, com as suas 2 filhas, e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo. Tinha o quê? Medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando em uma caverna. Vamos repetir o tema? O favor abre portas, mas a gratidão mantém as portas abertas. O rico Ló terminou a vida dele vivendo em uma caverna. E ele era justo, mas as portas, eu sou justo e a bênção de Deus não vem. Às vezes, irmão, você precisa sondar o seu coração junto ao Senhor, como Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, às vezes existe uma semente de ingratidão no seu coração. Embora você seja justo, seja crente, sabe, as portas quando começam a se fechar demais, é porque pode ter alguma coisa aberta. É porque pode ter alguma coisa errada. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, preste atenção. Por que não ser grato e retornar para os cuidados de Abraão? Por que não? Porque o coração era ingrato e o orgulho é maior do que a humildade. Será que Abraão, que
colocou em risco a sua própria vida para lutar uma guerra contra 5 reis, com 300 homens, não receberia o seu sobrinho de volta? Será que Abraão, que gastou todos os seus recursos espirituais em intercessão, junto do Senhor, para que aquela cidade não fosse destruída por amor do seu sobrinho, não receberia o seu sobrinho de volta? Mas tem gente, irmão, que não quer voltar, prefere viver com portas fechadas, do que desfrutar das portas abertas do favor e da gratidão de Deus. Quem está me entendendo diz amém? Agora eu quero avançar e mudar para um modelo, né? Eu estou dando exemplos de gratidão, de ingratidão, assim como foram com os galileus. Ruth, diga Ruth. Ruth, ao contrário, ela é um exemplo de gratidão. Todo mundo conhece a história de Ruth e sabemos que essa história, na verdade, é o fracasso da família de Elimeleque e de Noemi. E depois do fracasso e das mortes de todos os homens daquela família, Malom, Quilion, Elimeleque, e eles viviam na terra de Moabe, as 3 mulheres viúvas ficaram sozinhas. E Noemi resolve voltar para casa, numa atitude de humildade. Voltar para casa. Ela não tinha nada, perdeu tudo, mas pelo menos conseguiria o favor de alguém da sua família que a sustentaria, que ajudaria ela a sobreviver longe, não longe, numa terra estranha, mas dentro da sua casa, da sua família. Naquele momento, você sabe que Noemi reúne as suas 2 noras, que formavam uma família que não evoluiria, não prosperaria, não tinham mais maridos, e diz assim para elas: filhas, eu vou voltar para a minha terra. Eu quero dispensar vocês e dizer: vocês estão livres para voltar para a casa de vocês e para se casar de novo. Fiquem à vontade. Eu não tenho filhos mais para poder desposar vocês. E mesmo que eu me casasse agora, depois de velha, vocês não esperariam eu ter um filho, o filho crescer, até o ponto de poder ser marido de uma de vocês. Então voltem para casa. Ofra voltou para casa, beijou, chorou e retornou. Mas Ruth, diga Ruth. Ruth se apegou àquela mulher de uma tal forma que fez uma aliança de gratidão e de coração com aquela mulher. E por isso, Ruth, ela foi herdeira e, na verdade, ascendente do trono de Israel. Uma das 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Entre elas está Ruth. Vire para quem está ao seu lado e pergunta assim: você sabe quem era Ruth? Ruth, ela é chamada no livro de Ruth a... Vamos lá, turma de Panorama Bíblico que estudou Ruth comigo, sei lá quando, no começo do ano. Fevereiro. Ruth era chamada de... Eu ouvi aí. Moabita. Agora pergunta para outra pessoa: você sabe de onde vem Moabe? Fica pensando aí. Ruth capítulo 2, versículos de 10 a 12 diz assim: e ela se inclinou e prostrada rosto em terra exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ruth está falando com Boaz, que é uma figura de Jesus. Boaz então respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por causa da sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Vamos ler juntos? Que você... Você veio buscar... Gratidão. Gratidão que abre portas e que mantém portas abertas. Por quê? Porque Deus é assim. Deus, ele ama você muito. Mas aquele que você considera seu inimigo e seu adversário, entenda, ele ama essa pessoa da mesma forma. Todos são filhos dele. Ruth resolveu voltar e a história de Ruth precedeu, chegou na frente. Todo mundo já sabia quem ela era. Todo mundo já conhecia a história. E não tinha rede social.
Mas o negócio correu, a notícia correu, e todo mundo já sabia quem era ela. A Ruth foi gata, se apegou à sua sogra, não deixou ela sozinha, ou seja, não desistiu da promessa, porque não existia nenhuma promessa sobre Moabe, mas existia muita promessa sobre Israel. E ela se apegou àquela possibilidade. Ela é uma estrangeira que através do casamento passou a ser uma israelita, uma judia. E agora ela vem para Israel com uma história de gratidão que abriu portas para que ela pudesse ser recebida e ser restituída. Eu disse? Restituída por Boaz, que é uma figura do Senhor Jesus. Às vezes a restituição não chega para nós porque nós não somos gratos. A restituição ela não vem baseada nos méritos, mas ela vem baseada no favor. Mas a gratidão a Deus e a quem lhe impulsionou a esse favor vão manter as portas abertas para você. Hoje você tem um relacionamento com Deus, diz amém. Mas esse relacionamento com Deus, ele começou a partir de alguém, de uma pessoa, de uma família, de uma célula, de uma igreja. Diga assim, gratidão mantém portas abertas. Mas as pessoas hoje se acham maiores do que todo mundo. Não gostam, não concordam, não querem, porque são exclusivistas e individualistas. Enquanto nada são, como era Ló, vivia debaixo da tutela de Abraão, mas quando ganhou algum dinheiro, alguma posição, resolveu se mudar para Sodoma, para fazer aquilo que era bom para ela. Ruth saiu da sua casa para se casar com um homem estrangeiro, e um homem que tinha posses, tinha bens, mas tinha saúde frágil. O cara morreu, os homens daquela família morreram todos. Mas ela não retornou para o seu passado, ela creu na gratidão e na promessa, e caminhou na direção do rei de Israel. Ruth capítulo 3, versículos 11 e 12, e depois o 18 diz assim: agora minha filha, não tenha, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Sabe, Boaz é uma figura de Jesus. Ele está dizendo para aquela mulher, da mesma forma que ele disse para aquela mulher, ele diz para mim e para você hoje: eu sou o seu resgatador. Eu sou o seu resgatador, não tenha medo, eu vou cuidar de você. Todo mundo sabe quem você é, e eu vou cuidar de você. Eu serei o seu parente mais próximo. O versículo 18, Noemi, quando ouve esse discurso, esse testemunho de Ruth, diz assim, sabe, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, eu disse? Sem dúvida. Vamos repetir essa expressão? Sem dúvida. Vire para quem tem para seu lado aí e diga assim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem um coração grato? Então, sem dúvida. Sem dúvida. Diz de novo, sem dúvida. Isso. Aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão. Diga hoje mesmo. Isso é Jesus. Ele não vai descansar até resolver a questão hoje mesmo. Tem um coração grato. Ruth era moabita. E eu falei para vocês no começo, que moabita é esse? Logo quando ficou sozinho na caverna, sem a sua mulher que virou estátua de sal, as suas duas filhas o embebedaram e tiveram relações sexuais com ele. A filha mais velha teve um filho que se chamou Moabe, e a filha mais nova teve um filho do seu pai que se chamou Ben-Ami, Amnon. E ali surgiram dois povos, moabitas e amonitas. Ruth é uma restituição para o justo Ló, ingrato, que de alguma forma Deus colocou na genealogia de Jesus, até a história daquele homem. Porque Ruth é uma descendente de Ló. A ingratidão de Ló fechou portas para ela, para ele e para sua família. Mas a gratidão de Ruth reabriu essas portas. Vamos repetir isso, porque isso é muito importante? Vamos lá. A ingratidão de Ló fechou portas. Mas a gratidão e a honra de Ruth abriram de novo as portas. Dá um aplauso a Jesus.
faz uma pessoa ser grata ou ser ingrata? Interesses pessoais, irmão. Ofra, a outra nora de Noemi, ela pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou casar com aquele vizinho que vivia dando em cima de mim. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. Mas ela pensou nela. Pensou individualmente. Rude pensou assim: pode ser que eu não consiga me casar de novo, mas eu tenho uma aliança com essa família e vou cumprir até o fim. Diga, gratidão. O que aconteceu com a outra? Não sei. Não faço ideia. Quando chegar no céu, você pergunta. Se isso for interessante, de repente nem vai ligar para quem vai lembrar daquilo. Quem lembra daquela mulher? Só se lembra dela para poder falar bem de Ruth. Pessoas ingratas são assim. Você só lembra do ingrato, porque cada lugar que tem um ingrato, vai ser um grato também que foi abençoado. Aí você vai lembrar assim: poxa, fulano foi abençoado, mas Beltrano vacilou, olha lá onde ele foi parar. Mas só lembra dele para isso. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não seja lembrado assim. Que você seja lembrado pela gratidão que você tem a Deus. E que possa falar como Paulo disse: em tudo, dai graças. Que essa seja a sua linguagem. Mesmo no dia difícil, em tudo dai graças. Porque aí você será lembrado. Diz amém? E eu quero concluir essa palavra. Alguém pensou aí, graças a Deus, hein? Olha só. Nem precisa ser profeta para essa, hein? Repete comigo assim: quando os interesses estão acima da gratidão. Irmão, vamos ser francos, né? Eu não vou pedir para você dar testemunho, não. Fique em paz. Mas por que você veio para a igreja? Eu vim para a igreja, que eu estou dizendo, é conhecer uma igreja, entrar numa célula. E aí a consequência disso é ir para o encontro, aceitar Jesus, ser batizado e fazer parte dessa igreja. O que trouxe você para a igreja? Eu diria que 90% das pessoas que vêm para a igreja vêm por algum interesse. Vem porque quer casar, às vezes casa, às vezes não. Tem gente que está lutando até hoje. Mas eu quero dizer que esse é o ano da restituição. É o ano da restituição. Mas o ingrato tem portas. Mas o grato tem portas abertas. Às vezes é por uma questão financeira, às vezes é por amizade. Está de olho num rapaz, está de olho numa menina, aquela igreja é muito animada, sei lá. Né? Antigamente, porque tinha um bom time de futebol. Não é isso? Ou por isso, ou por aquilo. Normalmente tem algum motivo, que não é talvez o motivo mais nobre. Mas Jesus é assim, ele pega os motivos, as razões, às vezes é uma doença. Está doente, sabe que a oração da igreja traz o poder de Deus e Jesus cura. Nós temos muitos testemunhos de cura. A família está sendo destruída, o filho está nas drogas, o pai foi embora, é alcoólatra, sei lá. E a família é restaurada. As pessoas sempre vão procurar Jesus por alguma razão e por algum motivo. Agora, olha só essa história que eu vou contar para vocês. Hoje, quando as pessoas buscam a Jesus, elas buscam a igreja, porque não tem outro jeito de encontrar Jesus a não ser pela igreja. Entenda bem isso, eu vou repetir para ficar bem claro. Você não vai encontrar Jesus fora da igreja. Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja de Jesus. É lá que você encontra Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a agência do reino, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando Ele, nós somos Ele aqui. Então não vai encontrar Jesus fora da igreja. Não tem outro jeito. Tem gente que quer ser crente sozinho. Pode até tentar, mas quando encontrou-se com Jesus, encontrou através de uma igreja. Não importa a bandeira da igreja, mas se encontrou com Jesus através de uma igreja. De um crente de uma igreja, de um irmão de uma igreja, de uma família de uma igreja. Mas naquela época Jesus estava na terra e as pessoas podiam ir diretamente a Ele, pedindo ajuda, pedindo alguma coisa que queria. Bartimeu queria enxergar, aleijados queriam andar, não é isso? Cegos queriam ver, mudos queriam falar, endemoniados não queriam nada, mas a família queria que o endemoniado fosse livre.
e levavam até a presença de Jesus. Então muitas pessoas vêm a Jesus por diversos motivos. Alguns encontram aquilo que procuram, outros encontram também aquilo que procuram, mas conseguem receber de Jesus muito mais. Diga, muito mais. Vamos ver uma história. Lucas capítulo 17, versículos de 12 a 19, diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Quando a gente fala em 10, você sabe que isso representa uma totalidade. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque o leproso não podia se aproximar, senão seria apedrejado. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. O que eles gritaram? Vamos falar de novo, bonito, né? Quando a gente nunca tem um coração para fazer uma declaração dessa, é porque nós já temos um coração ingrato. Mas aqueles 10 homens, eles tinham um desejo, eles tinham um sonho, eles queriam ser curados da lepra deles. Então, quando eles viram Jesus, eles gritaram bem alto: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Você, diz eu. Então vamos lá, você tem algum problema para Jesus resolver? Tem? Teria coragem de chegar lá na Alcântara agora, que tem pouca gente, né? Pouca gente. E gritar bem alto: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim? Porque às vezes a vergonha é maior do que a necessidade. Tá? Não estou mandando você fazer isso não. Mas se seu filho estivesse morrendo, tu faria. Não faça, tá? Ah, o pastor mandou dizer, não é nada disso. É só uma hipérbole, para você entender como quem tem uma necessidade vai buscar uma solução. Se coloca na posição de quem precisa receber, e não na posição, gente, crente depois que fica velho é terrível, porque ele se coloca numa posição de merecer, como se Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa, ou se a igreja fosse obrigada a fazer aquilo que ele quer. Quase fica endemoniado, se não ficar. Mas aquele que precisa, aquele que está buscando, ele não está nem aí para isso. Ele quer a família dele de volta. Ele quer a saúde que ele perdeu. Ele quer um filho que está nas drogas. Ele quer uma oportunidade de trabalhar de novo. Ele quer uma provisão, uma prosperidade para a empresa dele. Quer que o marido se converta. Quer que a esposa se converta. Não está preocupado com outra coisa. Se todo problema fosse dar o dízimo, é porque dízimo não compra a bênção. Mas se comprasse, ia ficar fila para entregar. Mas o que compra a bênção é algo muito mais simples: fé. E essa fé não depende de você, depende daquele que abençoa você. Caras, esses 10 leprosos, eles deveriam ter combinado entre eles. Tem um tal de Jesus aí que cura leproso. Ele toca na gente. Ninguém faz isso. Vamos atrás dele. Mas se a gente morrer, isso que vai acontecer. E se eu falir? E se minha família acabar? E se meus sonhos acabarem? A gente está se matando todo dia. E eu falo de pastores, de filhos de pastores. Isso. Bom, então eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Sabe, se Ló tivesse feito a mesma coisa naquela caverna, e dito: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus ia dizer assim: volta para a casa de Abraão, volta para a igreja, volta para a célula, vai para o encontro, de novo, já fui 30 vezes, vai 31. Quem já foi 30, vai 31. Eu já fui muito mais de 30. E vou de novo. Volta, não seja ingrato.
não seja desonroso. E gritaram. O versículo 14 diz assim: ao vê-los, Jesus viu eles, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Porque esse era o preceito da religião. Um leproso, quando era curado, precisava se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote olhar para ele e considerar ele limpo. Ele ia fazer uma oferta, o sacerdote ia considerar ele limpo e ia dizer: você pode voltar para sua casa. Aqueles caras, eles queriam muito voltar para casa. Eles queriam abraçar os filhos, beijar a esposa, rever o pai, a mãe, os amigos. Eles estavam vivendo lá fora, eles não podiam chegar nem perto. Para comer, alguém da família tinha que ir lá, botar comida num determinado lugar, deixar e ir embora. E aí eles iam lá, pegavam comida para poder comer, se tivessem famílias. Então eles tinham interesses pessoais muito fortes, da cura, da restauração familiar, do retornar para o seio da família, por rever os amigos e todas essas coisas. E Jesus não disse para eles assim: sejam curados. Falou isso? Não. Tocou neles? Também não. Cuspiu no chão? Não. Jogou água em cima deles? Não. Só disse assim: vão lá. Vão se mostrar para o sacerdote. Vão. Enquanto eles iam, porque eles tinham o quê? Fé. Se Jesus dissesse: pula as 7 ondas no mar, no mar Mediterrâneo, eles iam pular. Mergulha no Rio Jordão, rola no chão no meio da areia. Jesus podia mandar fazer qualquer coisa que eles iam fazer. E disse: volta, vai lá, mostra para o sacerdote. E vocês vão ser curados. Eles acreditaram naquilo. E enquanto eles estavam indo, enquanto estavam caminhando, a lepra sumiu, e quando eles chegaram lá completamente curados. Existe um percentual de Deus nisso aqui. Se 10 representa o todo, 1 representa 1 para 10, 1%, 0,1% de 10 do todo. Em cada 10, vamos entender melhor a matemática. Repete assim: em cada 10 existe um grato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nessas duas fileiras primeiras aqui, tem 10 pessoas. Mas na matemática de Deus, um desses 10 é grato. E eles estão pensando assim: sou eu. E o outro está pensando: sou eu. E o outro está pensando: sou eu. E aqueles 10 pensaram a mesma coisa. Por quê? Porque daqueles 10 só um voltou para agradecer. E o que voltou para agradecer não era crente, era samaritano. Porque os crentes foram comemorar, rever, nada de errado, irmão. Todos foram curados. Quantos foram curados? Todos. Mas alguém recebeu muito mais. O texto completa assim: não foram purificados todos os 10? Versículo 17. Onde estão os outros 9? Não achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus disse para ele assim: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A gente sabe que a palavra salvou, sozou, serve tanto para curar, quanto para salvar do inferno, quanto para prosperar e outras coisas mais. Mas os 10 foram curados? Sim. Então Jesus aqui não estava falando de cura, porque aquele homem já estava curado. E a fé daqueles 10 curou os 10. Mas esse aqui recebeu algo mais. Diga: algo mais. Sabe quando você tem um coração grato? Abre a porta da salvação para você. Aquele carcereiro lá em Filipos, quando ele viu que Paulo não fugiu, quando houve o terremoto, Atos 16, e ele puxou a espada para se matar, porque ele ia morrer feio na mão dos romanos, Paulo gritou de lá: não faça nenhum mal para você, nós estamos aqui. O que aconteceu com o coração daquele carcereiro? Diga assim: ele ficou agradecido. Estava salvo? Sim, da morte. Os romanos não iam matar ele, os prisioneiros não fugiram. Mas ele pegou luz, foi lá para dentro, se ajoelhou na frente de Paulo e de Silas e disse: o que eu posso fazer para eu ser salvo? Quem sabe a resposta?
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Um coração grato abre portas que ninguém pode fechar. Quem está comigo aqui nessa noite? Fica nessa noite, oração. Quem está comigo aqui nessa manhã, fica de pé, em nome de Jesus.